Sejam bem-vindos à 39ª Jornada Científica do Hospital Universitário Gafreguini. É com muito prazer que estamos aqui fazendo essa transmissão online da jornada devido à pandemia do coronavírus, que impede o nosso convívio, a nossa aproximação. Eu gostaria imensamente de agradecer a professora Maria Marta, da Escola de Medicina, professora Cristiane, da Escola de Enfermagem, professora Giane, da Escola de Nutrição, e a professora Bianca, do curso de Biomedicina, que foram extremamente importantes na elaboração, na composição dessa jornada, para que tenha o sucesso que almejamos. Espero que todos aproveitem bastante. Os temas todos orbitarão por conta da pandemia sobre o coronavírus, e com isso esperamos que todos tenham grande proveito em adquirir conhecimentos sobre essa doença que marcará para sempre a história da humanidade. Muito obrigado. Bem-vindos à 39ª Jornada Científica do Hospital Universitário Gafreguini, da Escola de Medicina e Cirurgia Unirio, contando com as parceiras das Escolas da Saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Escola de Nutrição, Enfermagem, Instituto Biomédico. Neste ano, trabalhando a pandemia pela Covid-19, suas perspectivas, seu diagnóstico. É um momento bastante diferente, difícil, mas a nossa jornada já tão tradicional, que une academicamente, sela a Escola de Medicina com o seu hospital universitário, jamais poderia deixar de acontecer. Esse ano totalmente remota, em modelo virtual, mas não menos importante. Abordagens cirúrgicas, clínicas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde mental, cuidados nutricionais, cuidados de enfermagem, todos os aspectos laboratoriais e de pesquisa que envolveram esse momento tão especial e tão diferente para o nosso Brasil, para o nosso mundo, e não diferente para a nossa universidade, para o nosso hospital universitário, para a nossa Escola de Medicina e Cirurgia. Que sejam encontros bastante profícuos, com riqueza acadêmica, que nós sabemos que tanto a Escola de Medicina, com todas as suas parceiras, esse hospital tem sempre a contribuir. Então, aproveitem. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Boa tarde. Meu nome é Manuela Frazão, eu sou acadêmica do 7º período de Medicina e eu sou uma das componentes, do grupo Pergunta Covid, que a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre ele hoje, como que funcionou esse projeto, qual que é a ideia principal, e a ideia é que a gente converse mesmo sobre o projeto, que não seja nada muito formal, que seja uma conversa, para a gente fazer uma troca de experiências a respeito do assunto. Gente, então boa tarde também, meu nome é Aline Maia, assim como a Manu, eu sou aluna do 7º período e sou uma das componentes, do nosso projeto Pergunta Covid, e é um prazer imenso a gente estar aqui para poder mostrar como foi ele, como ele foi pensado e o que a gente espera que ele se torne lá, mais à frente. Então é isso, a Manu vai começar e a gente dá o prosseguimento e depois a gente abre para as dúvidas. Muito obrigada também, Paula, a todos, por terem convidado a gente a estar aqui. E só para poder complementar antes que vocês comecem, tanto a Aline como a Manuela são alunas de Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, e elas se prontificaram rapidamente para participar dessa nossa jornada científica, que foi feita especialmente para vocês, em formato virtual, pela nossa situação atual, E a 39ª jornada científica é feita para os alunos, e também é bom que seja feita pelos alunos também. E elas são dois exemplos disso, de que continuaram a estudar, continuaram a trabalhar, mesmo na época da pandemia, e estão trazendo um conteúdo maravilhoso para vocês. O que a gente vai fazer? No final também de todas as palestras, a gente vai disponibilizar um link para emissão de certificado, tá bom? Só no finalzinho. Qualquer dúvida é só escrever no chat que eu falo para elas no finalzinho. Muito obrigada, meninas. Excelente palestra a todos. Então, vamos lá. Muito obrigada, Paula. O tema da nossa palestra é Covid-19, como a união entre estudantes e professores da EMC, que é a Escola de Medicina e Cirurgia,
contribui na assistência em saúde para a população. Como a gente já se apresentou, meu nome é Manuela, junto com a Aline, a gente veio representar um grupo de 25 alunos, né? Não somos só nós duas, tem 25 alunos e 8 professores que fazem parte desse grupo. E a ideia é contar para vocês um pouquinho sobre como tudo isso começou, como que surgiu a ideia e o que afinal a gente fazia, o que a gente aprontou, né, durante esse período de pandemia. Bom, mas afinal, o que é o Pergunta Covid? Atualmente, o Pergunta Covid ele é um projeto de extensão vinculado e esse projeto ele começou com o sentimento de alunos e professores em querer se movimentar, fazer algo durante o período de pandemia. Quando o período de pandemia por Covid-19 se iniciou em março desse ano, quando nossas aulas foram suspensas, diversos alunos ficaram, era comum, assim, né, essa conversa de que diversos alunos estavam angustiados porque queriam fazer algo durante esse momento, um momento que foi tão difícil para várias famílias, um momento muito complicado que a humanidade como um todo está passando, né? E nós, enquanto acadêmicos de medicina, enquanto pessoas da área da saúde, nós ficamos muito incomodados no início quando a gente não podia fazer absolutamente nada para ajudar. Então, a ideia inicial do projeto, o objetivo maior do projeto foi o incômodo, né? Tudo começou com um incômodo vindo de professores e alunos que não ficaram satisfeitos em ficar parados durante esse momento de pandemia. Então, o nosso objetivo maior, que a gente sempre falava nas nossas reuniões, era aliviar as dores da população, ajudando com informação de confiança, orientando mesmo a população, tirando dúvidas em relação à Covid-19. E daí surgiu o nome Pergunta Covid, né? Então, só colocando aqui para vocês como nasceu. Então, nasceu da vontade de um grupo de professores e alunos em querer ajudar a comunidade durante a pandemia do novo coronavírus. E o nosso objetivo era ajudar a população de forma atenciosa, com o estabelecimento de uma comunicação genuína e sem respostas pré-formadas, né? Então, como eu já falei, o nosso objetivo todo mundo sabe que lá no início da pandemia surgiram muitas fake news, tinha muita informação desencontrada, as pessoas estavam sem saber o que fazer, sem saber de onde tirar informação relevante e de confiança. Então, o nosso objetivo era justamente, enquanto pessoas da área da saúde, levar essas informações de confiança, onde a gente utilizava os cadernos, né, do Ministério da Saúde e artigos científicos. Então, a gente não começou de forma aleatória. Antes de a gente começar a dar essas orientações para a população, a gente se preparou. Então, a gente fazia reuniões, no início eram 2 a 3 vezes por semana, essas reuniões, em que a gente discutia, o grupo, né, ficava responsável por ler os artigos que os professores mandavam, e a gente estudava esses conteúdos, e durante as reuniões a gente discutia a respeito desses temas. Então, a gente escolhia um tema principal, por exemplo, vamos discutir hoje sobre prevenção, vamos discutir hoje sobre segurança, sobre o uso de máscara, sobre lavagem de mãos, enfim. Foi um momento de muito aprendizado, tanto foi bom também para aumentar esse contato, né, entre alunos e professores, porque além de atender a população, fazer essa orientação, a gente aprendeu muito por meio dessas discussões de temas, por meio desses estudos que foram realizados. E aí, no dia 5 de maio, a gente fez a nossa primeira publicação no Instagram, em que a gente começou, de fato, a levar conteúdo para a população. A gente utilizava 2 frentes, né, como eu coloquei aqui, como atuamos. Foram 2 frentes, uma de comunicação direta, por meio do WhatsApp, e outra era por meio de conteúdo interativo, contendo informações de confiança, em que a gente fazia publicações no Instagram. Então, aqui no Instagram,
O objetivo era aliviar de forma rápida a angústia e as incertezas devido ao excesso de informações. Inclusive, o nosso Instagram ele foi referenciado por outros grupos, né? A gente teve alguns exemplos de grupos em que utilizavam o nosso Instagram como referência de informação. E o intuito da página era justamente levar um conteúdo embasado cientificamente, utilizando fontes confiáveis, mas fazendo uma linguagem mais lúdica, uma linguagem mais clara, uma linguagem mais objetiva, uma linguagem mais popular, vamos dizer assim, onde a gente usava imagens, onde a gente utilizava cores para poder chamar a atenção da população. E quanto a isso, essa questão do Instagram, isso foi muito importante porque durante esse período de pandemia, aulas suspensas, pelo menos para mim, assim, de forma pessoal, foi muito legal poder descobrir novas habilidades. Eu não sabia que eu tinha habilidade de produzir imagens, produzir conteúdos, fazer design de imagem. Então, o interessante do Pergunta Covid, assim, de forma pessoal, trazendo meu relato, né, e também em conversa com outras pessoas do grupo, a gente tem essa questão também de redescobrimento de outras habilidades além da medicina, né? Então, o projeto ele também serviu para aflorar esse outro lado da gente, né? Descoberta de novas habilidades. Então, a gente se descobriu mesmo, a gente estudava, procurou aprender, utilizar novas ferramentas de desenho, de imagem, para poder utilizar no Instagram. Foi um momento de busca ativa, né, que diversos do grupo fizeram. Além da busca de conteúdo, também uma busca por ferramentas e programas de computador que a gente pudesse utilizar para viabilizar essas publicações. E aí a gente fazia, como eu já falei, utilizando sempre fontes confiáveis e utilizando uma linguagem clara e objetiva que atendesse às dúvidas das pessoas. Uma outra forma de comunicação foi o WhatsApp, né? Em que a gente tinha uma conta de WhatsApp comercial. E esse número, esse link do WhatsApp, ele foi amplamente divulgado. No início eu não falei, mas a gente recebeu muito apoio também da direção da escola de medicina. Posteriormente, o projeto, né, foi vinculado como projeto de extensão da própria Unirio. E, assim, desde o início, houve muita divulgação por parte dos professores, houve divulgação nas turmas, houve divulgação também no site da Unirio, onde a gente divulgava o link do WhatsApp, né? E a gente também colocou esse link do WhatsApp no nosso Instagram, em que esse link as pessoas podiam entrar e tirar suas dúvidas conosco de forma direta. Então, a gente tinha um horário, a gente tinha um cronograma para isso, né? Foi realizada uma escala, em que nessa escala, um grupo de alunos, sempre liderados por um professor, fazia um plantão de 2 horas diárias para responder as dúvidas que eram enviadas para a gente. Então, as pessoas podiam enviar suas dúvidas a qualquer momento, e a gente tinha um horário por dia para responder a essas dúvidas. Se ficava sempre um grupo de alunos ali de 4 a 5 pessoas para responder essas dúvidas, e tinha sempre um professor como um supervisor, né? Caso a gente tivesse dúvidas, para tirar dúvidas com o professor, para eles darem o ok nas nossas respostas, a gente sempre fazia sob a supervisão de algum professor que nos acompanhava ali. E, além disso, um outro fruto do Pergunta Covid foi a realização do primeiro Fórum de Ações Estudantis durante a pandemia. A gente começou a perceber que não só aqui na Unirio, a gente viu que outros grupos também estavam atuando durante esse momento em diversas frentes. Então, tinham grupos que atuaram mais em relação a ações sociais, outros grupos que atuaram mais em relação à teleorientação também via telefônica. E aí o Pergunta Covid, junto com um grupo da Unifesp,
foram os pioneiros, né? Foram os idealizadores do primeiro Fórum de Ações Estudantis durante a pandemia. Foi um fórum que reuniu mais de 17 universidades, né, brasileiras, que tiveram uma atuação importante durante esse período. Então, aqui foi a nossa imagem oficial, né, do fórum. Essa imagem foi criada por um aluno da Unirio, do grupo Pergunta Covid. E aqui fala um pouco do que a gente divulgou, né, de qual que era o objetivo do nosso fórum, que foi justamente congregar grupos que atuaram durante esse período de pandemia. Além de a gente fazer essa união dos grupos que tiveram essa atuação importante, a gente também teve o objetivo de compartilhar ideias e experiências, porque a experiência que a gente teve aqui no Rio foi diferente da experiência que outros alunos tiveram em São Paulo. A gente teve a Universidade do Pará também, teve a Universidade do Maranhão. Então, foi um fórum muito diverso mesmo. Então, foi interessante compartilhar essas ideias e ver como que eles estavam atuando nas diferentes regiões, com suas particularidades e peculiaridades. Além disso, também, o objetivo desse fórum foi compartilhar experiências e incentivar pessoas a criarem novos projetos, né? Porque além de compartilhar as nossas experiências, a gente viu que a gente podia também levar a experiência que a gente teve com o Pergunta Covid, assim como os outros projetos, a experiência que eles tiveram, a gente viu que a gente também podia incentivar outras universidades que ainda não tinham nenhum projeto implementado ainda. Durante o nosso evento, ele teve, né, o apoio da DENEM também, que inclusive eles foram um dos palestrantes, e também teve o apoio da Rede RUT, né, que eles têm atuado bastante quanto à questão da telemedicina no Brasil. Aqui foi a programação do evento, só para vocês entenderem um pouco como foi que a gente organizou tudo. Então, a gente teve 3 mesas principais, onde a mesa 1 falava a respeito de telemedicina, né, o uso da telemedicina que foi acelerado pela pandemia, se isso veio para ficar ou não. E aí, os grupos que participaram dessa mesa de telemedicina foram os grupos que tiveram uma atuação importante em relação à teleorientação, inclusive a galera da Unicamp também estava com a gente, o pessoal da Unicamp, que foram os idealizadores do projeto Orienta Covid, né? Em que o Orienta ele também foi levado para outras universidades. Na mesa 2, a gente teve o tema de saúde mental, porque tiveram grupos também que atuaram como principal frente relacionada à saúde mental dos profissionais e dos estudantes de saúde durante esse momento de pandemia. E na mesa 3 foi a temática principal de universidade além dos muros, em que fala a respeito da função social da universidade, especialmente, né, dos cursos da área da saúde durante esse momento de pandemia. Eram grupos que tinham uma atuação maior relacionada ao voluntariado e ações sociais. E aqui, só para vocês terem uma ideia, eu tirei o print aqui de uma imagem que foi utilizada no canal do YouTube. O evento foi divulgado no canal do YouTube do pessoal da Unifesp, do voluntariado da Unifesp. E aqui as universidades participantes, né? Esse nosso evento, ele teve mais de 1.000 visualizações no YouTube e foi muito bom, foi uma experiência muito enriquecedora, tanto para a gente, né, do Pergunta Covid, quanto também para pessoas que vieram falar com a gente depois, de que se sentiram inspirados a levar projetos parecidos com os nossos para as suas universidades. E aí, a Aline vai falar agora um pouquinho sobre a importância de tudo isso e por que o Pergunta Covid ele é tão importante, benéfico para a HUGG. Pois é, gente, agora a gente já está finalizando, né? Nossa intenção não era aqui trazer para vocês nem gráfico, nem estatística sobre a ferramenta, mas sim como, de fato, né, essas mídias sociais, a tecnologia em si, ela impacta tanto, né, agora os nossos estudos e também como a gente pode fazer essa assistência na saúde. Então, como é que essa experiência, na verdade, né, do projeto, ela pode ser benéfica, né, para o HUGG? Principalmente, a gente acredita que a gente pode ter sido um projeto piloto, na verdade, né, um primeiro esquema
de telemedicina, né? Um primeiro ramo de telemedicina no nosso hospital, né? E isso é muito importante porque isso vai ser o futuro da medicina, como a gente sabe. Então, a gente ter tido uma teleorientação através de mídias sociais e através até do próprio WhatsApp, que são ferramentas extremamente utilizadas hoje em dia, por assim, faixas etárias totalmente, né, diferentes, apesar da gente também ter tido o Facebook, a gente não colocou aqui, mas tem uma imagem no final, a gente colocou o Facebook para poder justamente atingir talvez uma faixa etária da população que a gente acha que não poderia ter, não saberia usar o Instagram ou o WhatsApp. E assim, o que deixou a gente muito maravilhada foi isso, foi da gente talvez ter sido o primeiro passo para a implementação de um braço da telemedicina dentro do nosso hospital, e a gente também conseguir ser um dos pioneiros, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, talvez, né, aqui, porque a gente sabe que as universidades, né, que apoiaram a gente, principalmente do estado de São Paulo, ela já tem um braço muito forte, né, com tecnologia e medicina. Pode passar, amiga, por favor, o slide. Então, bom, não sei se passaram para vocês, mas eu tô com a internet um pouco ruim. Além, né, desse projeto piloto, para a gente foi, assim, o principal benefício é o que a Manu já tinha comentado, que foi o intercâmbio de conhecimento, né? E, assim, a gente ter conseguido estreitar os nossos laços acadêmicos, apesar de tudo, né? A gente ter entendido que a gente está, né, com distanciamento físico, não afetou a nossa capacidade, principalmente de interagir e de pôr em prática aquilo que a gente está estudando e que quer se formar, que é, enfim, né, levar a orientação, assistência à saúde a quem mais precisa, que são os nossos pacientes e mais quem quer que seja, e levantando a bandeira do nosso hospital, né, da AMC. Então, eu acho que, assim, no final de tudo, o saldo, assim, positivo, a gente só, para mim, nós só tivemos saldos positivos, mas o principal foi esse, aprender, né, como na adversidade a gente pode continuar sendo profissionais da saúde e entendendo que esse intercâmbio de conhecimento dentro, né, do nosso hospital e com outras universidades de fora, que foi o fórum, assim, o fórum foi uma experiência extremamente enriquecedora, porque a gente pôde, como a Manu também já bem falou, ter visto como as outras universidades atuaram, ter tido, né, um olhar crítico pelo que a gente fez e ter estimulado outras universidades a fazer. Então, assim, o projeto para a gente, né, e para o nosso grupo, a gente está aqui representando, né, os nossos alunos e professores, e assim, eu acho que isso foi o mais importante, ter levantado a bandeira do nosso hospital e ter mostrado, sim, que a gente pode, apesar das adversidades e do contexto, ainda assim contribuir e, enfim, né, tá com o pé no que a gente está, no nosso propósito aqui como profissionais. Pode passar, Manu, por favor. E aí a gente veio, eu convido vocês a entrarem na página, né, do Pergunta Covid. A gente tinha um pouquinho mais de seguidor, né, agora com a continuidade da pandemia. A gente vê que muitas dúvidas já foram, né, esclarecidas também, mas a gente trouxe um pouco da carinha, né, da nossa página. Então, é Pergunta Covid. A gente colocou aqui na direita, né, alguns exemplos de pergunta que a gente recebeu. Eram perguntas das mais simples possíveis até as mais complexas. Isso é super interessante, porque a gente sabe que no início da pandemia, até o meio dela, a gente teve uma propaganda, né, do Ministério da Saúde bastante alta em relação ao uso de máscara, higienização das mãos, higienização de superfícies e alimentos, e ainda assim a gente recebeu bastante pergunta relacionada a esses itens a esses tópicos mais simples, né? Então a gente vê que nem sempre você colocar uma propaganda e você jogar aquilo em TV, em rádio, sem ter um feedback da população, enfim, por qualquer que seja o caminho, nem sempre você vê que a população entende aquilo e de fato está conseguindo praticar. Então, essa também foi uma experiência interessante, que foi como a Manu falou, a gente tinha que pegar uma informação técnica, né, em livros, em artigos, né, enfim, papéis acadêmicos e de qualquer e transformar ela em algo acessível e de fácil entendimento.
Aqui também na esquerda a gente tem a página do nosso Facebook, que, como a gente, né, já comentou, foi uma maneira da gente ter também atingir a população que a gente achava que talvez não tivesse muita facilidade, né, com o WhatsApp e com o Instagram. E é isso, assim, a apresentação objetiva dela era ser rápida mesmo, era apresentar para vocês que a gente pode, unidos, né, enfim, tanto o corpo discente como o docente, quando a gente quer, né, e quando a gente está motivado, a gente pode sim impactar e mostrar também que a gente pode e deve aumentar o braço da telemedicina, enfim, né, mais para frente da inteligência artificial, da internet das coisas, colocar, implementar isso no nosso hospital, isso não ser algo para o futuro, ou que a gente acha impossível, porque a gente mostrou que com vontade aí o nosso grupo, o nosso hospital, a gente tem gente que quer, tem aluno, professor disposto, e a gente espera que agora, né, o Pergunta Covid, a gente possa também, quem sabe, né, ser uma página do Instagram que consiga alertar a população, talvez, sobre as consequências, né, que a doença pode trazer para o corpo, né, de uma forma sistêmica, algum prejuízo pulmonar, ou algum prejuízo que a gente já está vendo o sistema vascular, e que a gente continue aí com ele e que ele também inspire outras iniciativas dentro do nosso hospital. É isso, Manu, pode finalizar também com a sua fala. Então, gente, no mais é isso mesmo que a Aline já falou. O nosso objetivo também é levar a nossa escola, o nosso hospital, né, como um trabalho tão importante como esse que a gente fez, que a gente produziu. E é muito disso, sabe, que a Aline falou. Foi muita força de vontade, assim. A gente, às vezes, em determinados momentos, a gente fica esperando muito por outras coisas, quando se a gente... Oi? Eu não sei se alguém queria falar alguma coisa, mas, enfim, é muito disso mesmo, de ter força de vontade e saber que esse intercâmbio de alunos e professores juntos dá muita coisa boa, é muito importante, tanto para a gente, né, para a nossa vida acadêmica, os nossos professores também falam que foi muito importante para eles, né, novos aprendizados, com essas novas tecnologias, essas novas implementações, está todo mundo aprendendo muito, e eu acho que é muito importante isso, dessa questão dos professores e alunos andarem de mãos dadas, né, isso foi um grande aprendizado, assim, desse momento, né, professores e alunos andarem de mãos dadas e também que com força de vontade a gente consegue fazer muita coisa. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem falar um pouquinho mais com a gente a respeito do tema, estamos abertos aqui agora para ouvi-los. Bom, eu gostaria de dar os parabéns a vocês, meninas apresentadoras, e a todos os colegas de vocês e os meus colegas docentes que orientaram vocês nessa empreitada aí, e eu pude perceber um entusiasmo com que vocês desempenharam essa tarefa e fizeram um verdadeiro serviço de utilidade pública para a nossa população, né? No meio de um tiroteio aí de notícias falsas, de boatos, boataria, sem ter nada a ver, né? Que só tinha por finalidade, acho que implantar mesmo um terror nas pessoas, né? Vocês, com essa iniciativa, esclareceram muitas pessoas, ajudaram muita gente, e o alcance disso aí é um alcance imensurável, né? Então, eu dou os parabéns a vocês, aos meus colegas professores que participaram junto com vocês nessa empreitada, e espero que vocês continuem assim pelo resto da vida de vocês, com esse entusiasmo, com essa vontade de acertar e de fazer coisas boas, né, em benefício de vocês mesmos. Acreditem, vocês são, no fim das contas, quem mais beneficiam com isso. Vocês fazendo, realizando um projeto como esse, isso é motivo de crescimento pessoal, crescimento profissional, e com resultados fantásticos
na ajuda às pessoas. Tá? Meus parabéns, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigada, professor. Aline, Manuela, parabéns. Já havia ouvido essa palestra, né, de vocês, da apresentação, já tinha ficado encantada, tanto que foi um dos motivos do convite para participar da jornada científica, que o tema não poderia ser o outro, tem que ser a Covid mesmo, não tem como fugir. E a gente gostaria de ouvir mais, se vocês quiserem falar, vocês têm um tempo livre para poder complementar, quem quiser também enviar perguntas, podem ficar à vontade. Vou liberar também agora para vocês o link, né, aqui do certificado, porque também, né, muitos alunos precisam para as horas na faculdade. E vocês estão preparados? Ah, tem uma pessoa querendo falar aqui, a Simone, né? Deixa eu ver se consigo ativá-la. Oi, Simone, pode falar? Pode ativar seu áudio. Eu olhando aqui pelo chat, eu não vi por enquanto nenhum. Mas só para complementar mesmo, acho que assim, o que eu gostaria, né, que o projeto ele levasse para frente é essa implementação da telemedicina e da teleorientação no nosso hospital. Então, eu espero que a gente inspire, né? Acho que para mim, assim, que fique algo que seja essa inspiração para a gente mostrar que a gente pode estar aí inserido em iniciativas com outras universidades de ponta e que olharam para a gente e que em conjunto a gente conseguiu desenvolver algo que já tenha implementado o que mais básico de tecnologia que fosse, que, né, foram as mídias sociais, mas que a gente pode, entendeu? Como instituição, tá sim, encabeçar novos projetos aí, que a gente alcance novos objetivos com a telemedicina. A gente pode aí ser protagonista, a MC e o Gafri. Sim, eu concordo muito. Inclusive, essa foi uma conversa que a gente teve no grupo sobre utilizar o Pergunta Covid como um projeto piloto mesmo de outros projetos dentro do nosso hospital. E até uma ideia que surgiu, a gente até chegou a conversar, né, já com o pessoal do nosso hospital, foi sobre, por exemplo, utilizar a experiência de teleorientação em outras partes do hospital, de, escolher um setor do hospital para começar, o setor ambulatorial, onde a gente pudesse atender sob a forma de teleorientação, tal qual a gente fazia no Pergunta Covid, para tirar as dúvidas dos pacientes do nosso hospital, né? E aí a ideia seria tirar as dúvidas dos nossos pacientes, do nosso hospital, a doença clínica, as doenças crônicas que eles apresentassem. E aí, assim como a gente aprendeu muito a respeito da Covid-19, aprendeu muito a respeito de clínica médica por causa dessas tutorias que a gente fazia com os nossos professores, que nos tornou aptos a orientar a população. Eu acho que se a gente fizesse um projeto piloto em começasse devagar, escolhesse um ambulatório para iniciar e depois expandindo isso, onde alunos pudessem ter tutorias com os professores, e aí futuramente esses alunos pudessem assumir uma teleorientação, né? A gente sabe que há uma diferença entre teleorientação e teleconsulta, né? Porque nós não somos médicos, então a gente é só acadêmico, então a gente não receitava remédio, não receitava nada. É uma diferença entre teleconsulta e teleorientação. Mas às vezes o paciente ele tem dúvidas em relação às comorbidades que ele possui, não só em relação a receber uma receita, né? A gente sabe que medicina vai muito além disso. Às vezes o paciente ele só quer ser ouvido. A gente viu muito isso no Pergunta Covid. As pessoas às vezes só queriam alguém para conversar, estavam num momento difícil. E assim, a gente acha que essa questão da teleorientação, utilizando aí o projeto Pergunta Covid como um piloto, né, teria tudo para dar certo, e a gente espera que o nosso hospital abrace essa ideia, né, porque nós seríamos pioneiros, como a Aline falou, aqui no Rio de Janeiro, e assim, a gente já mostrou pelo Pergunta Covid que dá certo. Então,
com organização, com pessoas interessadas. A gente acha que tem tudo para dar certo, sim. Com certeza. Meninas, tem a Simone Cotrim levantou a mão e a Milena Simões. Elas querem falar alguma coisa? Só ativar o áudio, meninas. Simone Cotrim e Milena. Ih, tá bem ruim o áudio, a gente não conseguiu ouvi-las. Se não, pode enviar pelo chat que a gente responde as perguntas pelo chat mesmo. Então, é isso, meninas. Muito obrigada, Manuela, Aline, pela participação, pela disponibilidade, pela parceria de sempre. E essa parceria não vai terminar nunca aqui, né? Porque a gente tem outros projetos, eu sei que vocês estão envolvidas muito com o hospital, a gente tem uma equipe também envolvida com vocês, e a gente vai se falando, e 2021 aí já está começando, a gente vai ter outros projetos, e talvez a teleconsulta, teleatendimento, né? Teleorientação, para a gente poder efetivar aqui no nosso hospital, que é muito importante, a gente sabe disso. Muito obrigada novamente. Não sei se a Simone vai querer falar, porque ela ativou o áudio dela. Acho que ela não conseguiu ativar o áudio. Vou aproveitar até o momento, porque em relação à teleorientação, a Aline e a Manuela, nós tivemos uma reunião junto com a responsável em relação à clínica médica, e o projeto ele está em andamento, sim. Eu já estou em fase de conclusão do portal para teleorientação, utilizando justamente a ideia da Manuela e da Aline, que foram as pioneiras dos alunos de graduação de medicina aqui na Unirio. A iniciativa dela está projetando várias atividades nossas aqui internas. Vale ressaltar também que elas também estão num projeto, espero que eu não estou acompanhando, mas eu espero que já esteja adiantado em relação à publicação dos artigos, junto à revista de medicina da Unirio, que está para ser lançada amanhã. Acredito que é amanhã, né, Paula? A gente vai ter o professor Sérgio Smith, ele vai falar um pouco disso também, da revista da Escola de Medicina, e todo mundo deve ficar atento a isso. Os alunos vão ter oportunidade, vão ter oportunidade de ter os seus trabalhos publicados, vai ter, óbvio, uma seleção em relação a isso, e estamos em andamento, o projeto está em andamento, e a Aline e Manuela, então o projeto da publicação dos artigos também está em andamento, acredito eu. Sim, está em andamento, sim. A gente se dividiu em diversos grupos. Inclusive, foi uma coisa que até não comentamos, né, na nossa apresentação. Além, somos acadêmicos, né, a veia científica também acaba pulsando mais forte em alguns momentos, então não era nosso objetivo inicial, né? Como eu falei, nosso objetivo inicial sempre foi atender a população, foi mais uma consequência, né? Não era nosso objetivo transformar o projeto em uma publicação, mas acabou que, dada a experiência, dada a todo o contato que nós tivemos e tudo que a gente aprendeu, acabaram surgindo algumas publicações, né? A gente se dividiu em grupos, dentro, como era um grupo muito grande do projeto, de 25 alunos, a gente se dividiu em grupos menores e cada um ficou com um tema para publicar, né, na revista. Então, também acabou sendo um braço do nosso projeto, que não era o objetivo inicial, mas acabou vindo como uma consequência mesmo do nosso trabalho, né? Tem um comentário do professor Max aqui, vocês estão conseguindo ver? Ele fala que gostaria de dar os parabéns a vocês, né, doutor Max Facuri, que foi maravilhoso trabalhar com todos. Ele também foi um dos professores que ajudaram vocês, né, meninas? Tem a Ana Taboada, o professor Júlio Tolentino. Podem falar dele se quiser, aproveitar. E os nossos professores, né, o nosso professor coordenador, né, quem começou foi com o professor Júlio Tolentino, e aí depois a gente teve a participação imensa do nosso professor Max, da professora Ana,
Todos eles foram professores incríveis. A gente também teve a participação da professora Ana Rosa, do professor Adriano, do professor Rodrigo, da professora Marilza de Mato também. A professora Marilza também esteve com a gente. Então foi um time assim muito especial. Excelente, meninas, muito obrigada por tudo. Agora, nossa próxima palestra é às 3h, com a professora Aparecida Patroclo. Ela vai falar sobre vigilância e monitoramento de infecção por SARS-CoV-2 em estudantes de medicina e enfermagem em estágios presenciais no HUGG. Ela vai falar da vivência dela nessa área. Não percam, às 3h é a próxima, e depois para finalizar às 5h com a equipe de cirurgia também. Muito obrigada por todos e nos vemos às 3h.